Aprender para defender. Hoje nós vamos falar sobre Maio Laranja. A paz do Senhor, querido irmão e irmã que nos acompanha nesse sábado tão abençoado. A paz do Senhor, irmã Lindinalva. A paz do Senhor, irmã Gisá. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Este é o programa Vida Abundante, idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, que tem como pastor presidente o pastor Evaldo Sá. E está conosco hoje a irmã Áurea Colasso, que é graduada em psicologia e vem nos falar sobre essa temática, o Maio Laranja. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Lindinalva, paz do Senhor, missionária Gisá. É uma grande satisfação estar aqui hoje abordando essa temática que é tão importante. É um prazer te receber aqui, irmã Áurea. Nos fale um pouco sobre o que é o Maio Laranja e a importância dessa campanha, não só para a sociedade, mas também para nós enquanto igreja. Bom, o Maio Laranja ele é uma campanha nacional, né? Ele tem nível nacional e é sobre a conscientização e o combate ao abuso sexual e à exploração também de crianças e adolescentes. E ele acontece durante todo o período, né, do mês de maio, mas ele tem foco no dia 18, porque é em memória a Araceli. Araceli foi uma criança brasileira de 8 anos de idade e ela teve sua vida ceifada após ser vítima de abuso sexual. E, assim, o que mais impacta toda essa história da Araceli é que até hoje nenhum culpado foi encontrado, ninguém sofreu com essas acusações e o caso até hoje permanece arquivado. E até então, são 52 anos, né, desde que isso aconteceu, mas nos anos 2000, a organização ela resolveu fazer essa campanha para lembrar, né, essa temática que ela precisa ser fortalecida no nosso meio, porque os números estão aí, só estão crescendo. E antes as pessoas imaginavam que o falar poderia aumentar o número de casos, mas isso não é verdade. A prova disso é que estamos aqui hoje. Muito bem. Exatamente. E quando nós falamos de cuidados, a importância desses cuidados, o que a Bíblia diz sobre isso, na igreja, o que nós podemos falar sobre esses cuidados para com as nossas crianças, nossos adolescentes. Bom, nós vemos bastante nos evangelhos. Jesus ele sempre deixa muito claro que as crianças também fazem parte do corpo de Cristo. Nós vemos lá em Mateus, no seu capítulo 18, falando um momento em que os discípulos indagaram a Jesus sobre quem seria importante no reino dos céus, quem mereceria o reino dos céus. E Jesus prontamente trouxe uma criança, colocou ela em meio, né, dos seus discípulos e disse que aquele que se assemelhasse a uma criança na sua pureza, então aí esse herdaria seria, né, digno do reino dos céus. Muito bem, o que a Bíblia fala sobre o cuidado com os pequenos e como nós devemos agir em relação a eles. A Bíblia é muito enfática em falar sobre isso e vai ressaltar lá em Mateus 18, onde Jesus ele é indagado por seus discípulos sobre quem seria importante para entrar nos reinos dos céus, sobre quem seria digno de entrar no reino dos céus. E Jesus prontamente ele busca uma criança, coloca em meio, né, as pessoas e diz que aquele que se assemelhar a uma criança, esse sim será digno do reino dos céus, de acordo com sua pureza. E ele prossegue em falar que sobre assim, o cuidado que nós devemos ter com os pequeninos, como ele fala. Então, ele vai dizer que ai daquele que fizer mal a um desses pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E seria melhor, ele prossegue falando, seria melhor que tal pessoa amarrasse uma pedra em seu pescoço e se lançasse na profundeza do mar. Então, a gente vê a seriedade com que Jesus trata as crianças, com que Jesus tem em relação à infância. Então, nós, como cristãos, devemos sempre ter isso em mente, não levar esses assuntos a serem debatidos em nosso meio, porque a forma melhor para a gente lidar com isso é a prevenção. Muito bem. A Áurea também tem experiência no departamento infantil, já são 13 anos, não é isso, Áurea? Exatamente. Cooperando nesse departamento tão rico que é o futuro da igreja. É muito comum, hoje com os noticiários, a gente vê muitas crianças relatando abusos via cartinha, mensagem para professores, líderes, pessoas que não fazem parte do contexto familiar. Nos fale um pouco de como a família, os cuidadores, podem observar sinais de abusos ou maltratos nessas crianças e o que fazer ao identificar o abuso. Bom, a gente tem muito essa visão de que a criança é o futuro da igreja, é o futuro da nação. E, de fato, ela é o futuro da nação, mas ela já é igreja hoje. Então, nós somos responsáveis por esse fruto que nós estamos gerando no nosso meio, em sociedade e também no meio espiritual, porque, além de crime, também
é pecado. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente. Então, geralmente, o que a gente deve observar em uma criança é sobre o seu comportamento, mudanças de comportamento, principalmente as repentinas. Então, uma criança que começa a ter traços, episódios de agressividade, crianças que dormiam muito bem sozinhas durante a noite inteira, mas passam a ter pesadelos recorrentes, criança que começa, ou melhor, ela volta a fazer xixi na cama. Então, tudo isso deve ser analisado. Também aquelas crianças que começam a ter conteúdos sexuais na fala. Tudo isso deve ser analisado com bastante cautela, porque são traços, infelizmente, a gente sabe que a gente vive em uma sociedade que é sexualizada. Então, a criança, desde muito cedo, ela tem contato com músicas, nas vias da internet, porque, infelizmente, o contato a telas é algo massivo na nossa população brasileira. E a criança, cada vez mais, ela tem entrado nesse mundo precocemente. E é o que a gente deve estar atento, com as roupas, as vestimentas, com o vocabulário dessa criança, mas o que a gente deve estar atento, atrelado, né, ao comportamento em si. É exatamente isso. O seu sono, a sua alimentação, se essa criança ela se sente ou não bem indo à escola. Se do nada o seu filho ele para de sentir vontade de ir à escola, o que é que está acontecendo? O que aconteceu na escola? Ou se aquela criança ela não sente mais vontade de estar perto de um parente, que antes era um parente querido, ou de algum coleguinha, ou de ir para a casa de determinada pessoa, a gente deve estar atento quanto a tudo isso, porque a criança ela dá sinais. Infelizmente, a criança ela não tem a capacidade, a maturidade verbal de chegar e expor o que está acontecendo tudo ali para a gente. Mas o que acontece é que ela vai demonstrar durante seu dia a dia, e a gente precisa estar atento. E quando isso acontece, é bom que a gente saiba acolher. Acolher é essencial. E como a gente pode orientar essa criança a ter os limites de proteção do corpo, a entender esses limites? Bom, a gente precisa conversar com a criança de maneira muito aberta, clara, objetiva, mas de acordo com a sua faixa etária. Porque, assim, a gente sempre tem essa noção de que criança não imagina, ou melhor, de que ela não sabe do que a gente está falando, e criança sabe, criança é esperta. E só que tudo de acordo com a sua faixa etária, claro. Então, como é que a gente deve falar de maneira clara e objetiva com ela? Usando as brincadeiras, que é a forma como a criança se expressa. O brincar, o conversar dela é através de um jogo, é através de uma pintura, é através de como ela trata os bonecos. Então, se é uma criança, ela, a partir do momento que ela faz um desenho e nesse desenho da família tem alguém mais distante, tem alguém sem roupa, se ela está triste naquele desenho, o que vem acontecendo? São sinais que a gente deve estar, né, observando bastante. E assim, como é que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, entender o que é abuso. Como é que a gente vai explicar o que é abuso para uma criança? Você explica da forma mais simples possível. Abuso significa passar dos limites. E quais são esses limites? Aí que você vai explicar. A melhor forma que a gente encontra para tratar sobre essa temática com as crianças é a questão do semáforo do toque, explicando que existem toques bons e toques ruins, toques de cuidado e toques perversos. E a criança vai entender isso de uma forma que você vai explicar ali com ludicidade, através de um brinquedo, de um boneco, pode ser um ursinho, e a gente vai associar o semáforo das cores vermelho, amarelo e verde às partes do corpo onde pode tocar, onde deve ter atenção e onde não pode tocar de forma alguma. Então você vai lá, explica primeiro o que é o semáforo, principalmente para as crianças mais novas, e em seguida você, junto com ela, vai dizer onde é que ela deve receber carinho ou não. Porque, infelizmente, as pessoas ainda pensam que criança é um objeto público, e não é. Não seria muito esquisito se a gente estivesse numa fila de supermercado, por exemplo, e chegasse um adulto, outra pessoa, na nossa frente, começasse a mexer no nosso cabelo, fazer carinho no nosso rosto, dizer o quanto a gente é lindo. Não seria esquisito? E por que a gente normaliza isso com nossas crianças? Não é para ser assim. A criança, ela precisa entender limites também. Não é de todo mundo que ela deve receber carinho. Não é de todo mundo que ela deve guardar segredo. Primeiro de tudo, criança não deve guardar segredo. Então a gente deve sim conversar com ela e dizer que não existe segredo. Se precisa de segredo para dar um carinho, é porque aquele carinho não é bom. Começando daí. Então, na cabeça, você pode receber um carinho de quem você gosta, de um parente querido, tudo bem você receber um carinho no seu cabelo. Aí você vai lá e pega o sinalzinho verde e coloca na cabecinha do boneco.
E aí também é normal dar a paz do Senhor, é tudo bem, é um gesto de carinho, é um gesto de afeto. Dou a paz do Senhor na igreja para os meus colegas, para as tias, dou a bênção para o papai e para a mamãe, usando a mãozinha, e tudo bem você receber carinho na mão. No pé também é muito legal a gente ganhar uma cosquinha de vez em quando, então o sinal verde também vai lá no pezinho. Mas e onde é que a gente deve estar atento? São os sinais amarelos, próximas às regiões que estão ali, né, que são as partes íntimas. Então, a gente vai colocar amarelo aonde? Na barriguinha, no caso das mulheres, né, das meninas, nos ombros, nas coxas. Então, esses são os sinais onde a gente deve, né, ilustrar ali para eles, para que eles entendam que eles devem ficar atentos. Se alguém fizer carinho aí, sinal de que não está indo por um caminho legal. E onde não se deve de forma alguma, nas partes íntimas. Então, você vai pegar o sinalzinho vermelho e mostrar para a criança e junto com ela colocar onde não deve, salvo quando for os pais e somente na hora do banho. E somente também quando a criança ainda não consegue fazer a higiene sozinha. Esse é o único momento que ela deve ser tocada naquela parte. Muito bem, muito esclarecedor. Creio que todos os que estão nos acompanhando já receberam aí essa instrução e vão colocar em prática para quem ainda não fez. Irmã Áurea, com relação à fé, é inegável que ela também é um fortalecimento no processo de recuperação de um abuso da criança que já sofreu um abuso. Contextualize um pouco sobre isso para nós. A fé, para a psicologia, a gente costuma dizer que aquilo que a gente acredita influencia diretamente o que nós somos. Infelizmente, o que mais se dá relacionado à questão do abuso sexual é que a vítima se sente culpada. Então, se ela acredita que é errado, ela se sente culpada, ela não busca a fé como refúgio. Então, nosso papel como fortalecedores de fé, como líderes cristãos, é de levar a isso, de que a criança não é culpada, caso aconteça, e de que ela precisa sim de ajuda. Afinal, Jesus, ele é o especialista em consertar, em curar corações feridos, né? Então, é incluir a criança no meio. Claro que levando em consideração o sigilo, porque a criança ela deve permanecer em sigilo, só quem deve saber das circunstâncias são as pessoas ali à sua volta que vão de fato ajudar e não por curiosidade. Então, é só os pais, o orientador, o pastor, né, em alguns casos. Então, nisso daí, o corpo de Cristo ele deve estar unido para apoiar essa criança. Inserir ela em grupos de oração, para ela se sentir amada, porque é nesse período que a sua personalidade está sendo formada. Então, é essencial que a gente plante nesse coraçãozinho coisas boas, que ela possa frutificar, não um trauma, mas sim o que vem de Deus. Então, apesar de tudo isso, a gente sempre costuma dizer nas nossas palestras para as crianças que infelizmente, existem pessoas que escolhem continuar com o coração sujo e com pecado, e são essas pessoas que fazem mal. E é dessas pessoas que a gente não deve se aproximar, a não ser para evangelizar e com acompanhamento de um adulto. Então, é sempre bom a gente ter clareza para conversar com a criança, em falar sobre isso, em falar que Deus se preocupa com ela, ler a Bíblia com ela, levar para a igreja, ela participar e se ressocializar em casos mais extremos, porque até nisso a criança se culpa. Acha que pode acontecer novamente. Então, acolher esse coraçãozinho preocupado, esse coraçãozinho com medo, é essencial. A campanha já diz, conhecer para defender, aprender para defender. E como a igreja pode chegar a fazer essa parceria com a família para ajudar nessa restauração e na proteção das nossas crianças. Falando exatamente isso. E como estamos fazendo aqui hoje. Promover esse tipo de ação, de trazer pessoas capacitadas para estarem falando com as crianças, capacitando também os nossos profissionais dentro da igreja. Então, o departamento infantil ele precisa de um treinamento especializado. Ele precisa de treinamento com as tias lá da organização. Então, como é que as tias devem lidar com a criança que já foi vítima de abuso sexual? Como é que os pais devem, né, lidar com tudo isso, como a igreja, como um corpo unido deve lidar com essa família que passou por esse tipo de situação, porque infelizmente nem todos acontecem de haver um sigilo, né? Então, como é que a gente deve lidar com essa família? Tudo isso deve ser treinado com um profissional e também ser levado, porque nós sabemos que somos seres tricotômicos, somos baseados aí, somos formados, aliás, de corpo, mente e espírito. Ter esse acompanhamento é essencial. A igreja ela é fundamental para o espírito, mas para o físico nós temos o médico que vai acompanhar ali daqueles traços que foram deixados da questão do abuso, né, da questão física que falam.
mas também tem os traços que vão permanecer, se não forem cuidados, na questão emocional, na questão psicológica. E ele deve ter a devida atenção. E, assim, quem são essas pessoas? Os psicólogos. Então, a gente imagina que não falar sobre isso vai fazer com que a criança esqueça. Não esquece. A criança ela precisa ser ouvida, ela tem essa necessidade de colocar para fora o que ela pensa. Como é que ela vai crescer no mundo? Como é que ela vai amadurecer sem saber ao certo o que fazer, e como agir e o que esperar? Então, tudo isso a gente vai fazendo um acompanhamento assim de todos os lados, em todas as partes, para a criança se sentir de fato acolhida e a gente conseguir bons resultados, para que se torne um adulto não frustrado, mas um adulto competente, um adulto abraçado pela sociedade, pela igreja e por si mesmo, porque por Deus com certeza já é. Muito bom. Áurea, durante esse teu tempo de graduação, qual história te marcou profundamente? Nesse tempo, nessa caminhada, né, nessa jornada, a gente acompanha vários e vários casos que, infelizmente, acabam marcando a nossa história, mas que são exemplos que precisam ser passados para que a gente tenha uma noção da proporção que isso pode tornar, né? Então, o que é que acontece? Teve um momento em que uma adolescente foi aliciada dentro de casa, porque infelizmente os números vão apontar, o que as pesquisas vão dizer é que os agressores, eles vão estar inseridos no seu ciclo social, no ciclo social da criança. Então, dificilmente vai ser uma pessoa que não é conhecida. E ela foi aliciada dentro de casa pelo padrasto dela. E o que foi que aconteceu? Ela não teve coragem de contar para a mãe. Ela ficou muito receosa com toda aquela história, quis que aquilo não tivesse acontecendo, ela simplesmente acordou de madrugada, sendo aliciada. E o que acontece? Ela deixou aquilo acontecer por não saber como agir, porque ela não tinha um apoio, ela nunca tinha sido conversado com ela sobre como agir nessas situações, o que fazer. Exatamente, não foi instruída como fazer, como agir. E acontece que em determinado momento ela se culpou. Como a gente já conversou aqui hoje, ela se culpou, não quis falar, mas ela estava com muito medo disso acontecer. Ela não se sentia segura dentro da própria casa, não tinha segurança. Ela chegou a colocar guarda-roupa na frente da porta de madrugada, uma adolescente fazer isso na própria casa, colocar a cama empurrando a própria porta do quarto. E chegou o momento de que ela achou que não iria mais acontecer, mas infelizmente voltou a acontecer. E ela foi contar à mãe. Ela contou à mãe, a mãe não acreditou. E isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Da criança não receber esse apoio dos pais, do adolescente não receber esse apoio. E não só isso, mas são casos e casos, né? Hoje em dia, ela precisou sair de casa, a mãe continuou com o agressor, mas hoje em dia ela vive bem apesar de tudo, com o apoio da igreja, da comunidade, dos amigos e da psicologia, com certeza. Ela conseguiu se restabelecer e hoje em dia ela é uma adulta mais esclarecida, estabelecida e que também busca proteger as crianças. A gente observa isso. E assim, a gente sempre tem essa visão de que o abuso sexual infantil ele vai estar ali atrelado ao aliciamento somente no ambiente físico, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Eu prefiro minha criança aqui em casa, com o tablet dela, com o celular dela, do que ela na rua, do que ela na casa de estranhos, com pessoas que não conhecemos. Mas acaba esquecendo que ali naquele ambiente que ela está sem amparo, que é o ambiente virtual, que é comparado a você deixar a criança com uma tela, com acesso à internet, é comparado a você deixá-la no banco de trás de um carro a 200 quilômetros por hora sem cinto de segurança. Então, acaba tendo prejuízo da mesma forma. Então, a gente vê o quê? Que as crianças elas estão desamparadas. A gente vê, né, em toda essa caminhada, nesses 13 anos, que são crianças carentes. E quando falo carentes, não é sobre questão financeira, sobre brinquedos, sobre a melhor roupa, sobre o melhor calçado. Quando chegam na igreja, são lindos, maravilhosos. Tudo bem, isso é necessário. Mas carentes de afeto, carentes de atenção, carentes de ensinamentos. Então, a gente vê que a criança está ali na presença de um adulto, fisicamente, nas telas, mas ausente efetivamente, afetivamente. Então, a gente vê que há uma lacuna aí que precisa ser preenchida, que precisa também, né,
ter uma visão mais específica também sobre isso, porque os agressores eles estão vendo novas formas de alcançar essas crianças, através de jogos online, através das redes sociais, se passando por outras crianças, prometendo coisas dos jogos, os prêmios dos jogos que são pagos, eles dão para as crianças em trocas de áudio, de foto, pedindo para a criança, para ela ir para um ambiente onde ela não vai ser ouvida pelos pais, para que eles possam conversar, para que eles possam marcar coisas. Então, a gente vê isso aí em vários e vários casos. Se a gente olhar na internet, é só o que vai acontecer. Mas esses casos, né, a gente não deve se alarmar no sentido de ficar tristes e preocupados, mas sim de ficarmos alertas, de ficarmos convencidos de que algo precisa ser feito para aquela situação. Então, nós temos que nos ver como potenciais ajudadores, potenciais pessoas que podem ali estar levando essa mensagem, conversando com as crianças, porque esse é o nosso ministério, independente de qualquer coisa. Deus nos confiou as crianças. E nós, como adultos que somos, independentes se são nossos filhos, se são nossos alunos, se são nossos ali no departamento infantil, se nós somos só as pessoas que estão responsáveis por um curto momento, nós devemos ser instruídos para agir de forma sábia. Sim, Maura, e sobre essa situação, há indícios de que uma criança que não tem um meio afetivo em casa, ela é mais vulnerável a ser aliciada para a exploração? Com certeza. O afeto ele é algo essencial na vida de qualquer ser humano, porque não seria nas crianças também, né? Então, nós vemos que existe uma lacuna aí para ser preenchida, que é esse espaço que era para ser preenchido com afeto, com a atenção dos pais, a criança vai buscar em outros locais, vai buscar conforto nos jogos, conforto nos amigos, conforto em outras casas, né? Em outros ambientes. E nem sempre isso é bom, porque nem sempre a outra pessoa ela vai ter a decência de tratar uma criança como se deve. Então, nós devemos ter bastante cuidado quanto a isso. Não devemos terceirizar a nossa responsabilidade sobre as crianças, sobre os nossos filhos, sobre os nossos alunos, porque é algo muito sério e que marca a vida de uma forma sem igual. Não tem como voltar atrás, não tem como voltar no tempo. Uma criança que ela é vítima dessa situação, ela vai levar essa ferida para o resto da vida. O que pode acontecer é de ela se desenvolver bem e adquirir qualidade de vida com os acompanhamentos necessários, mas esquecer ela não esquece jamais. Então a gente deve estar bem atento quanto a isso, dar afeto aos nossos filhos, às nossas crianças no geral, para que elas não procurem fora e não achem de maneira errada. Muito bom. Áurea, nós te agradecemos por sua disponibilidade, por todas as orientações que você trouxe para nós nesse dia tão especial. E agora eu quero te pedir, deixa a sua mensagem para todos os que nos acompanham nesse momento. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para dar um recado e dizer que não tem nenhuma ferida tão grande que nosso Deus não possa curar. Então, não desistam, continuem, persistam. Você não é culpado por aquilo que aconteceu. Se já aconteceu com você, procure especialistas na área para que não ocorra com os próximos. Busque também aprender mais sobre para conseguir repassar esse conteúdo para as crianças. É nossa responsabilidade. Os adultos de amanhã são as crianças de hoje e elas precisam crescer com saúde, com bem-estar. E esse é o nosso papel, a gente deve incentivar isso para nossas crianças. Procurem o líder espiritual, o pastor de vocês, a missionária de vocês, para que vocês tenham um acompanhamento espiritual nesse processo. Eles com certeza vão abrir os braços para você, vão te acolher nesse momento difícil. E fique de olho, fique ligado nesses sinais que a gente já conversou aqui hoje. Então, não desanime, continue. Deus, ele transforma a dor em testemunho. Não desista. E você pode ser um exemplo para as nossas crianças. Agradecemos. E vamos continuar nossa programação agora, uma canção através de um clipe musical. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade,
vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços eu fugir. É fiel sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, desde eu voltarei. Sua vinda aguardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. De já agradecemos a sua companhia. Hoje nós aprendemos muito, uma temática valiosa. E você também pode abençoar outras vidas com tudo que aprendemos. Não esquece de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal para não perder a nossa programação. É isso aí, irmã Gisele, o povo seguindo, compartilhando. E vamos compartilhar também uma parceira que apoia o nosso programa, o programa Vida Abundante. É a fatia doce, sabor e qualidade em cada fatia. Também Molim de Nova hoje nos veste e nos produz a Estilos Confecções, que fica localizada na rua Luiz Firmino de Souza, próximo à Perimetral. Lá tem uma grande equipe, uma verdadeira família te esperando para te atender da melhor forma possível. E o programa Vida Abundante se encerra agradecendo a você por sua participação conosco. E no próximo sábado estaremos juntos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família e uma semana abençoada. A paz do Senhor!